Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. O grande Rei. É um novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todo que ama tem a graça de Jesus no coração. Santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos, Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós leremos o versículo 24 e 25. Ainda que a pregação seja expositiva e que os versículos anteriores também sejam ensinados. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós faremos algumas leituras. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima.
Nosso assunto hoje é mutualidade, a importância de congregar. Esta é a última pregação nesta série em que tratamos sobre a expressão uns aos outros. Aprendemos que mutualidade cristã é uma troca equivalente, implica em vivermos reunidos, servindo e sendo servidos. No último sermão, aprendemos com o apóstolo Paulo que ele não desprezava a igreja. Ele não desprezava a igreja de maneira nenhuma. Pelo contrário, compreendia a sua importância na necessidade de relacionar-nos nesta congregação para o bem da fé. Para que nesta congregação sejamos encorajados, edificados e sirvamos a missão de anunciar a Jesus. Não podemos desprezar a congregação, o ato cristão de congregar-se. Infelizmente, alguns intencionalmente desprezam as reuniões da igreja em detrimento de uma fé isolacionista. E aqui eu digo intencionalmente, voluntariamente, tendo condições de tempo, tendo saúde, tendo oportunidade das portas abertas, tendo como vir, decidem por não reunir-se com a igreja. Nós temos aqui muitos serviços. Ontem, por exemplo, a UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, se reuniu. Momento de comunhão, de fraternidade, de serviço mútuo. Há muitas oportunidades para que você sirva na igreja. De todas as formas, para que você seja edificado, encorajado. Enquanto nós estávamos conduzindo a liturgia, nós percebemos alguns irmãos bastante quebrantados, quebrantadas. E isto é um dos motivos pelos quais nós nos reunimos. Para sermos mutuamente fortalecidos na fé. Mas alguns têm negligenciado o amor recíproco e as reuniões da igreja. Nesta última mensagem, o nosso foco é o mesmo. Revitalizar a prática do amor e a reciprocidade na comunhão. E este texto fala mais uma vez isto, para nos estimularmos a prática do amor e as boas obras. Então, o objetivo é revitalizar a prática do amor, a reciprocidade na comunhão, mas hoje, nesta última mensagem, o desejo é encorajá-los a perseverar na fé em Jesus e na comunhão da igreja. Comunhão da igreja, eu estou falando em todos os seus ministérios. No culto, que nós estamos prestando agora, aos domingos, nos trabalhos semanais, nos trabalhos de comunhão realizados. E qual é o ensino que você deve gravar no seu coração esta manhã, nesta passagem? O que Deus ensina nesses versículos? Nos exorta a nos encorajarmos na prática do amor e nas boas obras, mantendo a comunhão da igreja, alertando uns aos outros antes que o dia do juízo chegue. Este é o ensino desta passagem. Nos encorajarmos na prática do amor, as boas obras, mantendo a comunhão da igreja e alertando uns aos outros enquanto o dia do Senhor não vem. E como é importante sermos admoestados
com opiniões contrárias ao que nós pensamos. Nesse sentido, queridos irmãos, deixe sua Bíblia aberta. Nós temos aqui no capítulo 10, até o capítulo 12, uma parte pastoral, em que o escritor de Hebreus, que muita tinta já foi escrita, e ainda não sabemos qual é o autor, do capítulo 10 a 12, uma série de exortações, de conforto, de consolo, de encorajamento à perseverança na fé. Dentro desta unidade, então, o escritor começa falando sobre a nova aliança. O que significa ser cristão? Lembrando que esta carta, o título dela é aos Hebreus, porque era uma igreja cristã composta de judeus, que, a princípio, deixaram o judaísmo e seus costumes para tornarem-se cristãos. Diante deste quadro, o primeiro ponto para o encorajamento, ou a base na qual nós somos encorajados, é a nova aliança. A obra de Cristo na cruz, a sua suficiência e a sua perfeição. Antes de começar o encorajamento, as admoestações à perseverança, o escritor começa explicando àqueles cristãos judeus a ineficácia do judaísmo para eles, de como o judaísmo tornou-se obsoleto, desnecessário. Leia comigo o capítulo 10, versos 11 a 14. Eu lerei em voz alta, leia na sua Bíblia. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por debaixo do estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Em outras palavras, o escritor está dizendo àqueles judeus cristãos que o judaísmo tornou-se obsoleto. O ritual do culto, com o sacrifício animal, as lavagens, acender o incenso, erguer o tabernáculo, tudo isto tinha sido substituído porque Cristo tinha chegado. E porque Cristo chegou, e porque estas coisas apontavam para ele como sombras, tudo isto perdeu o efeito. Cristo substituiu o antigo ritualismo no qual eles estavam presos. Agora, como cristãos, estas práticas eram insuficientes, ineficazes, porque eles já tinham recebido o significado, a encarnação de Jesus Cristo, o Senhor. E até hoje, israelitas, judeus, substituíram esses rituais por outros, porque eles não têm mais o templo. Mas guardam dias, comidas, festas, símbolos tradicionais da religião. Mas tudo isso é ineficaz. Porque teve um tempo em que isto foi útil, até a chegada de Cristo, a consumação de todas estas coisas. Queridos, e o que nos diz aqui é o Evangelho, versículo 14, o sacrifício de Cristo. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo
santificados. Jesus tornou-se o sumo sacerdote, substituindo o sacerdócio humano, acessou a presença de Deus e abriu caminho para todos nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, com sua vida, também tornou-se a oferta perfeita. Aquele sangue do Cordeiro imolado uma vez por ano para a remissão de pecados apontava para ele. E o que o escritor está nos ensinando, o que Deus está nos ensinando, é que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é o sacrifício. E quando ele se entregou na cruz do Calvário, o seu sangue derramado comprou perdão para todos nós, definitivamente. Não há mais necessidade de oferecer sacrifícios anuais ou diários, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Quantos estão sendo santificados? Queridos, nós temos aqui o Evangelho. Jesus Cristo comprou o perdão para nós de forma eficaz e suficiente em seu sacrifício na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado. Aquele sangue na cruz é suficiente para justificá-lo, também para santificá-lo. Esta, queridos irmãos, este é a base sob a qual nós nos reunimos esta manhã. Este é o fundamento para nós continuarmos na fé e na comunhão. Que Jesus Cristo, pela sua obra perfeita, nos justificou. Não temos mais dívida contra Deus e também nos santificou, nos aperfeiçoando para, por meio dele, acessar a presença de Deus Pai. Diante deste quadro teológico, desse contexto, nós vamos entrar nas implicações. Quais são as implicações práticas desta obra sacrificial de Cristo, dele ter nos aperfeiçoado e de que com uma única oferta ter cancelado todos os teus pecados? Quais as implicações? A primeira implicação está no capítulo 19, no capítulo 10, os versos 19 a 23, que ainda está aqui para nós em termos de contexto. Tendo, pois, intrepidez. Antes, deixa eu ler com vocês o versículo 17. A obra de Cristo, a sua eficácia para perdoar e para santificar. 10:17. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. O sacrifício de Jesus é único. O sacrifício de Jesus é perfeito. O sacrifício de Jesus é eficaz. Por isto, aqueles judeus que abandonaram estas práticas judaizantes estavam agora numa situação muito melhor. Não havia mais necessidade de retroceder. E qual é a implicação? Versículo 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Essas são as implicações. Devemos guardar firmes a confissão da esperança, encorajarmos uns aos outros, não deixando de congregar. A primeira implicação é de que nós podemos acessar a presença de Deus, porque nós temos um representante perfeito. O sacerdote, quando entrava no santuário, tinha uma parte chamada Santo dos Santos, onde estava a arca, onde uma vez por ano, lá na antiga aliança, o sacerdote oferecia o sangue, aspergia com a ponta dos dedos o sangue sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório. O propiciatório, a palavra propiciação, significa reconciliar. Uma vez por ano, aquele sangue era aspergido para perdão de pecados e reconciliação. O que o escritor de Hebreus está nos dizendo é que Jesus Cristo abriu o caminho para Deus e de que não há mais necessidade de sacrifícios animais, não há mais necessidade de nenhum tipo de ritual, porque Cristo, uma vez por todas, morreu. E o seu sangue derramado nos reconciliou definitivamente com o Pai. Então, perdoados dos nossos pecados, podemos entrar na presença de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. A primeira implicação: guarde firme a confissão e adore a Deus. E esta adoração é comunitária, juntos, aproximando-nos no Senhor. E aqui eu quero também trazer a primeira aplicação. É muito comum crentes com consciência culpada pelo pecado, senso de indignidade, de inadequação, falam, mas eu não estou tão adequado quanto vocês. Algumas pessoas que dizem, não, quando eu melhorar isto, eu vou para a igreja. Alguns crentes que, em pecado, dizem, eu não sou digno de tomar a ceia, e se autodisciplinam, mas não confessam o seu pecado. Deixando de vir à ceia, estão com a consciência culpada, se afastam da reunião. Se afastam da reunião e dizem, não quero ser um hipócrita. Conhecem pessoas assim? Você já se sentiu assim? A primeira implicação do sacrifício perfeito de Cristo é de que nós podemos adorar a Deus sem temor. Nós podemos nos reunir com os irmãos, porque Jesus perdoou os nossos pecados, tirou o véu que nos impedia. Para aqueles que se afastam da comunhão, porque têm sua consciência culpada pelo pecado, se sentem indignos, inadequados, que se sentem hipócritas, só tem um remédio para você. Se você crer de fato no Evangelho de Cristo Jesus. Se você crer que o sangue de Jesus Cristo perdoou os teus pecados, e ele diz, de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados, dos teus crimes para sempre eu não os conheço. Você já está perdoado, justificado e santificado pelo meu sangue. E com a sua consciência sincera, plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, o corpo lavado, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque João diz, aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Aqui só tem pecador. Mas são pecadores que foram perdoados
no sangue do Cordeiro. E porque o Cordeiro perfeito foi morto em meu lugar, porque eu sei que este sangue me aperfeiçoou para sempre, eu posso estar aqui. Ainda que eu tenha pecados. Este é o Evangelho. E se você não se apropriar deste Evangelho, você de fato não conseguirá se reunir com os irmãos. Porque você se acha muito mais justo, muito mais digno do que todos aqui. Como sumo sacerdote, Jesus representou toda a congregação com sua oferta. Nós nos reunimos nesta manhã, domingo após domingo, com base na justiça de Cristo. Se você vê esta manhã com o coração com pecados como eu, e os confessou de verdade, a promessa é de que o sangue de Jesus, seu Filho, os purifica de todo pecado. É nesta base que daqui até o capítulo 12, o escritor de Hebreus vai nos encorajar. Por quê? Se isso não estiver firmado no nosso coração, nós não seremos encorajados a nos reunir. Meu segundo ponto, primeiro, guarde firme a confissão da esperança. Adoremos a Deus. A segunda implicação, nos versículos 10 e 24, é considerar uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. O que é mutualidade? Quando você vê essa expressão uns aos outros na Bíblia, é mutualidade ou reciprocidade. É a troca equivalente entre servir e ser servido e ter Jesus como modelo. Lembra que o Senhor Jesus tirou as vestes, lavou os pés aos discípulos e disse: vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem porque eu sou. Bem-aventurados sois, se vocês fizerem o mesmo. E essa reciprocidade é uma das características da igreja. Então, a segunda implicação, se a primeira é guardar firme a confissão e adorar a Deus juntos, porque o caminho está aberto, a segunda implicação é estarmos juntos e nos estimularmos à prática do amor. Essa palavra estimularmos, vamos dizer, imagina que você está fazendo esfregando assim. Você esfrega, até o momento que você não suporta mais o calor. Entendeu? É essa palavra aqui no grego. Paroxismo, não tem como traduzir. É você se estimular à intensidade máxima. Ele diz que vocês, então, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos, esse é o sentido da palavra, intensamente até, mas estimularmos ao amor e às boas obras. A nossa relação com o culto, ela é vertical. Nós estamos aqui para a glória de Deus, para celebrar o seu nome, para que ele seja glorificado. Mas o culto também é horizontal. É na prática do amor mútuo, como nós já vimos, o amor humilde, de servo, o amor sincero, de preocupação. É nessa relação horizontal que também cultuamos a Deus. Às vezes, eu não ouço muito mais isso, mas ouvia dizer quando o irmão estava machucado ou ferido pela igreja, por algum membro, dizer assim: você vai na igreja por causa de Deus e não por causa das pessoas.
Não é isso. Nós nos reunimos como um culto, como um ato social. A reciprocidade, a mutualidade é social. Nós adoramos a Deus, mas nós temos um compromisso social que é cristão, caracteristicamente cristão, de amar e praticar as boas obras. Então, queridos, esta é uma aplicação que eu queria compartilhar com vocês também. Persevere na fé, apesar das aflições. Persevere em estimular uns aos outros, apesar das aflições. Tome cuidado para não desprezar o convívio da igreja. E sem o convívio da igreja, muitos têm enfraquecido na fé. Cristianismo isolado não existe. Alguns justificam a sua ausência de maneira razoável. Até razoável. Mas nenhuma justificativa é cabível para nós não estarmos juntos uns com os outros. Examine sua consciência. Você que nos ouve via internet, talvez que decidiu por esse caminho, examine sua consciência. Suas justificativas são realmente razoáveis? Irmãos, na reunião de oração, nós somos fortalecidos e estimulados. Deus usa as orações dos irmãos para fortalecer a nossa fé. Na reunião de oração, nós compartilhamos nossas angústias, ajudamos os que sofrem. No culto, a palavra pregada escrutina nosso coração, edifica, consola e exorta. Quantas vezes você saiu daqui confrontado, edificado, edificada, consolado, encorajado, quando você não via mais solução? É no culto público que nós somos encorajados à prática do amor e as boas obras. Nas reuniões, nós somos fortalecidos, estimulados pelos erros e acertos dos outros. E agora eu quero explicar para vocês por que talvez o escritor esteja escrevendo essas palavras para a igreja. Provavelmente porque eles estavam esfriando no amor e nas boas obras. E por que eles estavam esfriando? O contexto nos diz. Leia comigo o capítulo 10, versos 32 a 34. Veja que são motivos plausíveis, toleráveis, que até justificam a inércia em amar e servir com boas obras. Mas veja só o que eles estavam enfrentando ou passaram por um tempo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. O momento em que o escritor está mandando a carta, eles tinham passado por um momento. Então vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados para eles, são aqueles que tiveram algum conhecimento da fé. Sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de vergonha ou humilhação, quanto de tribulações, ora tornando-se coparticipantes com aquele que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que eles enfrentaram há pouco tempo atrás?
que talvez justifique ter esfriado no amor e nas boas obras. O que será que eles devem ter passado? Eles são estimulados aqui, irmãos, a persistir. Eles são estimulados a seguir, mesmo diante das ameaças, superando o cansaço e as ameaças, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Lembra que eu disse do capítulo 10 ao 12? Ele está fazendo, estimulando a igreja? Provavelmente. Porque eles estavam sofrendo, tinham sofrido isso aqui. E me leva ao terceiro ponto. E aí eu já termino. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixem de congregar, admoestem. Porque eles estavam deixando o amor, a prática das boas obras, e porque eles deixavam de ir à igreja. Igreja aqui era reunião nas casas. Quais eram os motivos? Nós acabamos de ler. Sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Por quê? Por ter deixado o judaísmo, se tornado cristãos, eles começaram a ser perseguidos. E esta perseguição incluía deserdar, abandonar, como nós vemos aqui, e até serem presos, terem os seus bens confiscados. Perder família, perder dinheiro, porque foram cancelados. O cancelamento não é de hoje, não. Os cristãos, os judeus que se tornaram cristãos eram cancelados. Se tornavam humilhados na sociedade, párias, presos, e ainda tinham os seus bens confiscados. Quanto você tem na conta? 5.000? Você é cristão? Você tem uma casa? Perdeu. Que é o que acontece com muitos cristãos na Ásia hoje. Isso não é motivo para nos desestimular na fé? Ou nos desestimular da caminhada? Você não daria razão para eles? De deixar de amar, de deixar de praticar boa obra, de deixar de ir para a igreja, porque era um risco? Não é o que o escritor da carta diz. O que nos mostra é que, apesar desses argumentos, apesar dessas dificuldades, do vexame, das prisões, dos confiscos, eles não deveriam deixar a comunhão, não deveriam deixar de congregar. Mas hoje, infelizmente, estou muito cansado, trabalhei a semana toda. A igreja é muito longe. Tem um jogo. Ah, minha família está aqui. Estou trabalhando muito. E a lista de desculpas que a gente dá.
esses irmãos enfrentavam confisco dos bens, prisão, execração pública, pobreza, ameaças de vida. E o escritor diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Um outro motivo que Calvino entende, além deste, ele não expõe este. Calvino entende, interpretando essa passagem, algo que eu acho muito interessante e que eu também penso que pode ser possível. Ele faz isso compreendendo a palavra congregar-nos. Vou fazer uma reconstrução como Calvino fez. O que estava acontecendo aqui? A igreja não era composta de judeus? Os judeus não eram exclusivistas? Sim. O que acontece é que essa palavra congregar-nos tem o sentido de ajuntamento e crescimento com pessoas que vêm de fora. Os judeus estavam vendo a igreja crescer. A igreja estava crescendo, mas quem é que estava vindo para a igreja? Os gentios. Ou seja, aqueles que eles não tinham comunhão, aqueles que eles evitavam. Então, Calvino entendeu esta passagem que para os cristãos judeus, a chegada dos gentios, por adesão à fé à igreja, era um insulto. E por achar um insulto, o que eles faziam? Saíam da igreja. Usavam isso como pretexto para não se misturarem. Isso é tão atual, irmãos. Como eu disse no começo da mensagem, muitos que se dizem cristãos não vêm à comunhão, porque dizem que aqui tem muito hipócrita. Hipócrita é ele ou ela. Ninguém aqui esconde que nós somos pecadores e falhos. Ninguém aqui esconde que nós somos cheios de defeito e malignos. Mas o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu fui justificado pela fé na graça de Cristo. Nós somos terríveis mesmo. Não tem nenhum hipócrita aqui. Hipócrita eram esses judeus que, porque a igreja crescia com pessoas que eles não queriam compartilhar a fé, que eles consideravam pecadores contumazes, diziam: eu não vou me misturar, eu vou me afastar. Sentiam-se mais justos do que os demais. Como isto é atual? E Calvino, abro aspas para o que ele fala. Olha, século XVI, nós estamos no século XXI. E o comportamento da igreja é o mesmo. Abro aspas porque ele disse: há tanta rabugice na igreja, havia tanta rabugice na igreja de Hebreus, que quase todos esses indivíduos, se estivesse no seu poder, de bom grado, fariam para si mesmos, cada qual uma igreja, porque se achava difícil acomodarem-se às demais pessoas. Isso não tem acontecido hoje? Exatamente isso. Os desigrejados, o que são? Rabugentos, que abrem igrejas conforme a sua própria mentalidade, por não conseguir se adequar aos demais. Enquanto isso, a palavra nos diz: encorajemo-nos para o estímulo ao amor e à prática das boas obras. Não deixem de congregar. Mas o que sustenta na fé, o que sustenta essa reunião é a obra de Cristo. É a obra de Cristo. Nele fomos perdoados, santificados, aperfeiçoados. Jesus morreu pela igreja. Não abandonem essa confiança.
Vamos terminar aqui com o capítulo 10, versos 35 a 38. Diante deste quadro, diante das exortações, diante dos estímulos que vocês receberam, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, e aqui voltando à igreja, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não há tantas justificativas assim para nós deixarmos de congregar. Biblicamente não há. Isso é uma intenção do seu coração e uma posição pessoal. Segundo, aqueles que têm uma consciência culpada e pecado deveriam ver se realmente creem que o sangue de Jesus Cristo nos purificou e perdoou sua consciência e lavou, não tem por que não estar aqui. Em terceiro lugar, que nós possamos congregar, porque é importante. Aqui nós nos estimulamos. Digo onde a igreja se reúne para a caminhada da fé. Ainda não somos espoliados, ainda não somos ameaçados de morte, ainda não somos cancelados, ainda não somos perseguidos. E se isso acontecer, qual é a palavra de Deus? Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. Saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nos ensina que o amor é a suprema feição e todo que ama tem a graça de Jesus no coração.